Olá, queridas amigas, queridos amigos. Este é o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. Visite o nosso canal, inscreva-se, aperte o sininho para receber a nossa programação. Hoje nós vamos trabalhar o tema indulgência. Vamos ver o que diz o dicionário sobre indulgência. É um substantivo feminino que significa disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia, absolvição de pena, ofensa ou dívida, desculpa, perdão. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele aprofunda esse conceito, ele desdobra e ele diz: a indulgência não vê o defeito de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, ele oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa, ou seja, uma desculpa para eles. Desculpa plausível, séria. Não daquelas que, com a aparência de atenuar a falta, mas a evidencia com pérfida, traiçoeira intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo nesse caso, tem o cuidado de atenuar, deixar menos nítido, suavizar, diminuir o quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Guardando em nós esse conceito e sua aplicação, vejamos nosso modelo e guia Jesus como ele utilizou a indulgência em muitas situações. Com Maria Madalena. Quando Maria Madalena se resolve procurar Jesus depois de ter ouvido um dos seus sermões, a dúvida pairava em seu ser pela vida dissoluta que ela vivia. Como ele a receberia? Vejamos o que nos diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pensava ela: Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equivocada que o cercavam. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou filho do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhes borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho, desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca vistes a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças de Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor
cobre a multidão dos pecados. Com a mulher adúltera, vamos ver a sua posição. O evangelista João narra seu encontro com Jesus no capítulo 8, versículo 2 até o 11. Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, ousou responder a meia voz. Então, em vez do sibilar mortífero das pedras, ela ouviu as palavras do perdão e da vida. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não tornes a pecar. As anotações evangélicas se resumem ao episódio. Contudo, o espírito Amélia Rodrigues, em o livro Pelos Caminhos de Jesus, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos conta que naquela noite a equivocada procurou o mestre na residência que o acolhia. Fala da fraqueza que a dominara nos dias moços, sentindo-se sozinho. O esposo, poucos dias após o matrimônio, retomara as noitadas alegres e despreocupadas junto a amigos. Ela se sentira carente e cedera ao cerco do sedutor, que a brindava com atenção e pequeninos mimos. Nada que a desculpasse reconhecia, e agora, consumada a tragédia, para onde iria? O esposo não a receberia após o espetáculo público. Também não poderia contar com a proteção paterna, porque fora levada à execração pública. Não haveria lugar para ela em Jerusalém, que seria dela só e desprotegida. O mestre lhe acena com horizontes de renovação, discorrendo sobre a memória do povo que é duradoura para com as faltas alheias. Ela sente nas entrelinhas que deverá buscar outras localidades, lugares onde não a conheçam, nem o drama que acabou de viver. Na despedida, Jesus a conforta. Há sempre lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vás, eu estarei contigo, e a luz da verdade no archote do bem brilhará à frente, clareando o teu caminho. 10 anos passados e ei-la em Tiro, em casa humilde, onde recebe peregrinos cansados e enfermos sem ninguém. Um pouso de amor ela ergue ali. Com Zaqueu publicano. Zaqueu era um homem rico e publicano, o que significava ser aquela pessoa que se dedicava à coleta de impostos para os romanos. No entanto, a sua posição e ofício não representava para Jesus um obstáculo. Muito antes, pelo contrário, serviram de condições para reflexões sobre o bom uso dos bens materiais e riquezas acumuladas, como também citou logo a seguir a narrativa sobre a parábola dos talentos. Humberto de Campos narra, no livro Boa Nova, no capítulo O Bom Servo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e da tua companhia. Os judeus, pois, abominavam o imposto, e como consequência, todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, donde a aversão que votavam os publicanos de todas as categorias. Com amabilidade inviolável, Jesus sabia da inquietude que atormentava a mente dos discípulos, ao mesmo tempo que recebia de Zaqueu imensa gratidão pelo singular momento. Sabendo que o amigo celestial versava sobre a condenação das riquezas, esclarecia o publicano: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefício para todos os que me rodeiam na vida. Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. E nos seus últimos momentos, com o bom ladrão. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, do versículo 39 ao 42, temos o seguinte trecho. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro o repreendeu, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esses, meus queridos irmãos, são alguns dos casos que Jesus atendeu ao que costumamos chamar de pecador, aqueles que erram, e vemos com clareza os seus enganos. Note que em todos ele não questionou absolutamente nada, apenas acolheu com respeito, carinho e amor, falando a cada um segundo as suas necessidades sobre o reino de Deus, que deviam construir doravante em seus corações. Não perdoou os erros de nenhum deles, mas se ofereceu para caminhar junto na reparação destes, enquanto trabalhavam para o seu futuro, auxiliando os outros irmãos como ele ensinava. Em todos os atos de Jesus encontramos a indulgência. Nunca perguntou o nome e sobrenome das pessoas, sua crença, partido político, posição social. Todos que o buscaram foram recebidos com o sorriso e a serenidade divina, sem nenhum traço de reprovação pela vida que levava. Tratou Jesus de encaminhar todos nós ao trabalho de renovação pessoal, construindo o reino de amor em nós. Se adotamos Jesus por modelo e guia, sigamos seus passos em todos os momentos da nossa vida. Hoje o nosso mundo necessita muito da nossa indulgência, do nosso olhar fraterno, da nossa mão estendida, do nosso coração aberto a receber quem quer que seja. E assim, sendo indulgentes para com o próximo, seremos por ele abençoados. Como está a nossa indulgência?